Boa noite, aqui quem fala é a Mariane, eu faço parte do grupo do trabalho do Nari, o personagem Nari, o Canário. E esse trabalho é um prequel de um jogo já existente, que é Aventuras e Desventuras de Três Amigos Animais, parte 4, e no caso nosso é o parte 2, onde conta a história de Nari, o passarinho, que é um canário, e como ele acabou nascendo num ninho de pombos. No caso, ele é um canário, ele acabou num ninho de pombos, e quando ele descobre que ele não faz parte dessa família, ele decide entrar numa aventura procurando a família dele na cidade de Recife. No caso, a história começa no Derby, foi onde ele nasceu, e assim começa a grande aventura dele, né? Do seu primeiro capítulo. A história começa no Derby, nessa primeira cena justamente, ele chegando na praça do Derby. O jogo narra através dos parques, mas a princípio ele está no Derby, né, que é uma praça, mas depois ele vai para o Parque da Jequeira e, por fim, o Parque Dois Irmãos. Como a gente pode ver, esse é o Nari, né? Ele tem a mecânica de pular 3 vezes, que dá a sensação de que ele voa, e também de atacar. Ele usa uma trouxinha de roupa, né, para a viagem dele, como um bastãozinho de ataque. Para a vida dele, colocamos girassóizinhos, né? Que geralmente os passarinhos têm aquela ideia de que eles comem girassóis, pistache, algumas sementes. E seguimos com essa ideia para o personagem. Isso aí é a Praça do Derby. Tem esses arcos para simular os arcos que tem na praça, os bancos para sentarem. E pode ver que caindo no penhasco ele pode morrer, né? E ele volta para uma das partes anteriores do jogo. Tem placas avisando sobre o jogo, tipo, cuidado com o buraco, que geralmente as pessoas não pensam nisso e acabam morrendo. Aí, o jogo, a princípio, a ideia era que ele não atacasse, que ele pulasse em cima dos monstros, das cobrinhas, das aranhas, das corujas, mas achamos interessante colocar essa gameplay dele atacar. Isso aí é um tanque de água que tinha aqui no Derby antigamente. Tinha um peixe-boi. Até 1992 ele estava lá. E decidimos colocar como referência a praça e também esses monumentos, tipo essas arquitetura estilo grego que também tem na Praça do Derby. A gente pensou que isso seria uma marca grande que meio que daria a entender que seria a Praça do Derby se a gente colocasse também. Voltando um pouco sobre a mecânica, a gente pensou em colocar a mecânica de pular em cima dos animais, decidimos colocar ele atacando com a trouxa, o que foi uma das dificuldades para isso, porque o GB Studio ele tem uma ferramenta de você conseguir atirar objetos, só que não é o que a gente queria. A gente não queria que o Nari atacasse atirando, queria que fosse realmente ele com a espadinha. Então, nós conseguimos dar um jeito colocando de atacar objetos, mas o objeto ele é invisível. Logo, dá a entender mais que ele está batendo e que não tem nenhum objeto sendo atirado. Só que isso meio que quebra um pouco a gameplay do ataque, que ele não fica muito preciso. Nessa parte do derby, que pega um pouco a ODS em relação à fome, o Nari tem que ajudar um canário não, uma patativa, chamado Zé Caparica, que ele tá com fome, só que ele tá muito fraco para buscar comida. Então o Nari meio que oferece a ajuda dele para buscar pistaches que estão espalhados no mapa. São 3 pistaches. Tem esse mapa aqui, que é um mapa meio que subterrâneozinho, que é meio que uma gameplay tipo de plataforma com dificuldades para o Nari no fim conseguir pegar o pistache. Essa aí é a gameplay de ataque dele. Uma plaquinha falando para ele ter paciência, que é uma coisa que muitos jogadores não têm, querem de vez, que foi o que no caso aconteceu aqui, que tem uma plataforma, logo ele tem que esperar um pouquinho para pegar uma plataforma e conseguir seguir para o resto do mapa. Falando um pouco mais de algumas dificuldades em relação à criação do jogo, como a equipe não tinha muita experiência ainda com o GB Studio, entender como funciona a questão de tiles por ator foi uma das coisas que deu uma travada na criação. Que muitas vezes parávamos para pensar, meu Deus, o que é que está acontecendo? Que tinha muito glitch no jogo.
porque existe um limite horizontal de atores, tipo 10 tiles por linha horizontal. Caso passasse isso, ia começar a ter um glitch entre os personagens. Então isso foi uma das grandes dificuldades durante a criação. Aí aqui na área já conseguiu os 3 pistachos, mas tem aquela opção de você não alimentar o Zé Caparica, você só vai embora. Tem um gatilho falando, poxa, você esqueceu alguma coisa, de caso a pessoa realmente esqueça de alimentar ele. Mas existe, no caso, antes de sair do mapa, né? Porque em área você não pode voltar aos mapas, é um jogo linear. Mas você pode simplesmente não entregar comida para Zé Caparica, que é a opção de não entregar. E de acordo com a sua escolha, tem um final diferente no fim do jogo. A ideia é dar aquela liberdade, tipo, não liberdade, mas aquela ideia meio realista de que muitas pessoas estão na rua com fome, não tem como conseguir comida e pedem para pessoas que estão passando, mas muita gente ignora, mas também tem muita gente que ajuda dando algum dinheiro. Aí a gente quis tentar passar um pouco dessa realidade de que o Nari pode meio que escolher se ele vai dar ou não. A ideia é que dê, né? Mas é para deixar os jogadores um pouco livres e sentir esse peso de deixar a pessoa. Assim, você tem como ajudar ele, você conseguiu os pistaches, mas você simplesmente passa direto e não quer. Aí é o fim do mapa, é o ponto de ônibus do Deb, onde o Nari, o minigame é ele conseguir meio que despistar dos ônibus para conseguir chegar no seu outro destino. Aí esse foi a gameplay do. Que foi o sprite do ônibus. Para não pesar muito, eu meio que decidi fazer um sprite com os ônibus nele e só usar o cenário Shutting Up para eles se movimentarem para baixo. No Nari, se ele perder 3 vidas nesse mapa, ele, como pode ver, ele começa tudo de novo. Aí eu desvio dos ônibus para Nari conseguir chegar ao seu destino. Ele começa tudo de novo e ele só consegue terminar a fase quando ele conseguir passar sem perder vida e sem morrer. A próxima fase é a fase da Jaqueira, que o Nari vai parar no Parque da Jaqueira, né, que é um parque muito famoso em Recife, onde muitas famílias vão para passar o final de semana e tem parques de crianças lá, que eu mesmo, quando criança, eu fui muito. E a parte principal do Parque da Jaqueira no jogo é justamente o parquinho das crianças. Que nós trabalhamos em colocar aquelas casinhas em que elas sobem, tem as pontezinhas, tem a tarântula, né, para ele matar. E nesse mapa é que ele vai conhecer o Newton, o tamanduá, que é o personagem principal de toda a trama dos jogos dessa prequel. Que é ele que está em cada um dos jogos, ele faz uma ligação cronológica. E no nosso jogo, ele usava óculos antes, o óculos dele quebrou. E ele não está conseguindo achar. Então ele pede pro Nari para ajudar ele. E aí o Nari fala, beleza, vou ajudar você. Aí ele começa a andar pelo Parque da Jaqueira procurando o óculos dele. Mas nesse processo, ele encontra uma menina, uma criança, que ela estava querendo brincar com alguns garotos. Mas eles não querem brincar com ela, não querem que ela brinque, porque ela é uma menina, ela não sabe brincar, e que ele deveria brincar de boneca, brincar de muita coisa que é a cara de uma menina. Então, Neri vê essa situação, ele fica muito irritado e decide dar uma lição nessas crianças. Então, ele vai até elas e decide meio que tirar elas do parque, tipo, mandar elas para longe porque não estava dando certo, para também proteger a menina. Então tem a gameplay em que ele tem que meio que acertar 5 crianças. Ele ataca cocô, porque ele é um passarinho. Então ele meio que atira cocôzinho nas crianças para afastar elas. Nessa gameplay, ele tem que pelo menos pegar 5 crianças para conseguir terminar. Caso ele não consiga acertar, ele meio que tem que recomeçar. Então, no caso, o Nari conseguiu, as crianças vão embora. A menina fica feliz por ele ter meio que tirado elas de lá e agradece por ele ter meio que defendido ela. E então, crianças que viram a cena vão até ela e falam: Não, você quer brincar? A gente brinca com você, a gente não discrimina, não. Vamos brincar, vamos pro parquinho. Ela, eu quero. E aí, eles vão brincar juntos e tal. E ela fica super feliz, agradece ao passarinho, né? Obrigada, Nari, e vai embora. Aí o Nari fica feliz por ter ajudado ela, né? E lembra que ele tem que ajudar o Newton. Então ele decide procurar novamente os óculos dele.
E ele volta pro parque, tem essa brincadeira dos tobogãs do parque, né? Que tem muito tobogã que as crianças entram, escorregam. E eu tentei colocar isso no jogo também. Nos mapas eu botei muitas vidinhas, porque para garantir que a pessoa não morra muito. Então, em várias partes do mapa tem vidinhas espalhadas. Um dos problemas do jogo é o ataque para cima no jogo, no GB Studio, ele não é muito preciso em relação à direção. Então, você não ataca de cima para direita ou de cima para esquerda, você só ataca para cima. Então, uma das alternativas que a gente escolheu foi quando o Nari ataca para cima, ele meio que ataca girando, para não ter um problema que estava acontecendo antes. Então, finalmente, ele vê alguma coisa refletindo no parque e encontra os óculos do Newton. Então, um dos minigames agora é você pegar pronto. Você é um point and click, né, que você pega cada pedaço dos óculos de Newton e encontra ele. Ele ainda tá procurando, tadinho, não consegue achar os óculos. Aí ele encontra o Newton, dá para ele, o Newton fica feliz. Infelizmente ele não vai conseguir usar os óculos, mas ele agradece de qualquer forma. E conta pro Nari que existe um paraíso que se chama Parque Horto Dois Irmãos. E ele fala que lá é o paraíso dos animais. E Nari pensa, poxa, se lá é um paraíso, é capaz da minha família estar lá. Então eu vou para lá também. O Newton fala a direção e o Nari só decide voar até lá. Deixa o Parque da Jequeira. Tem essa cena em Parallax, que é só ele voando calmamente até chegar no Horto Dois Irmãos, que o Newton disse para ele onde ficava. Teve um problema nesse sprite dele voando, que deu para resolver para não ficar muito pesado, que foi o mesmo que foi utilizado no ataque às crianças. Finalmente ele chega no Horto Dois Irmãos, que para ele foi dito como um paraíso, né? Que o Newton falou, não, esse é um paraíso dos animais, bora pra lá. Aí ele chega e percebe que os animais estão presos, que para ele não faz sentido nenhum, os animais têm que estar livres. Que pega um pouco da ODS, da questão de justiça para todos, liberdade para todos. Que aí ele percebe, poxa, tem algo errado, tá todo mundo preso, tem mais aqui, o que é que tá acontecendo? Aí ele vai para cada um dos animais, lê a plaquinha, isso não tá certo. Eu tive até uma liberdade de colocar a minha gata no jogo, porque às vezes ela fica muito doida por petisco, ela me ataca, então achei muito certo colocar ela lá também. Brincadeiras à parte, né? Por último, ele fala com a cobra, né? Fala, não, vê que tem uma cobra presa também. Diz, sinto que já vi ela antes, que é justamente a cobra que ataca ele durante o jogo. E aí ele vai para o próximo mapa e encontra canários. Meu Deus, encontrei canários, será que são da minha família? Só que não, infelizmente, não são da família dele. Até pergunta pai e mãe. São canários que foram meio que caçados na Amazônia e foram levados para aí. Foram levados, só que aí guardas florestais meio que conseguiram resgatar eles e levaram eles para o zoológico. Só que eles não querem ficar presos, eles querem ser livres, assim como a tal qual quanto o Nari é. E aí o Nari, mesmo sabendo que não são da família dele, ele decide ajudar. E eles falam que existe uma chave, que os humanos entram na gaiola com a chave, que eles vão para o depósito, segue uma entrada que fica lá em cima. E aí Nari fala, pronto, eu vou lá para ajudar. E aí é uma parte divertida da fase final do jogo, em que existem câmeras no depósito, já tem humanos sabendo que tem um canário à solta, logo eles estão procurando ele. Então, se você passar por baixo das câmeras, quando elas estão olhando para baixo, vai aparecer, tem um pássaro solto, pegando você. Aí o Nari volta o caminho todo. A ideia na criação desse mapa era justamente algo desse tipo, do Nari indo pegar a chave e tendo que se esconder. Até então, eu não tinha ciência se eu iria colocar câmeras. A minha ideia era colocar guardas andando para lá e para cá. Se o Nari chegasse perto e eles se virassem, eles iam falar: tem um canário solto, vamos pegar ele. Só que eu achei muito interessante essa parte da câmera, porque além de salvar tiles, que é um grande problema tipo, de jogos do GB Studio, você tem que economizar ao máximo para
o jogo não ficar muito travado, muito pesado e funcionar, então eu decidi, vou fazer câmeras. Porque tem aquela ideia mais tipo de missão impossível, tá ligado? Tipo, tem câmeras, tenho que desviar para conseguir chegar no meu objetivo. Então eu coloquei as câmeras, usei gatilhos para quando o Naren entrar no gatilho, no caso, quando ele entrar no gatilho e a câmera estiver para baixo, ela acionar. E quando ele entrar no gatilho, mas a câmera estiver para cima, e na hora que ele sair a câmera estiver para baixo, que foi o que aconteceu agora há pouco, o Naren também ser pego. Foi uma forma que eu consegui botar para não quebrar o jogo, de ele só passar por baixo e não ter problema nenhum. E aí ele encontra a chave. Tem uma câmera bem em cima da chave, que ele precisa esperar para pegar a chave e conseguir fugir. Logo depois tem uma câmera escondida que eu botei para ser um toque meio para dificultar essa fase de vez, já que é a fase final do jogo, né? Não pode ser tão fácil. Mas para quem sabe jogar, consegue passar sem problema. Depois que você vai na fase da depósito, você não consegue voltar mais. E aí finalmente ele consegue entregar as chaves para os canários. Infelizmente não são da família dele. Pode ver que até que as cores não são a mesma. Quis colocar essa mudança de cor para ter a noção de que realmente não é da família dele. Mas ele ajuda, eles agradecem e desejam boa sorte pro Nari. E por fim, já que o Nari ajudou o Zé Caparica vai pro zoológico. Ele segue o Nari desde a Praça do Derby. E pra, tipo, falar como o Nari é um ótimo passarinho, que por ele ter ajudado várias pessoas no caminho. E comenta que o Newton se perdeu no caminho. O Nari pergunta, você sabe o Newton? Não vi. E ele comenta que ele se perdeu, justamente porque ele tá sem óculos e ele foi parar na Amazônia, no jogo seguinte é esse. Só que se você não alimenta o Zé Caparica, você encontra ele nesse momento. Só que o Zé Caparica não trata o Nari bem, porque o Nari meio que não ajudou. E ele fala que ele foi pro paraíso porque o Newton, que se perdeu e foi parar na praça do Derby, ajudou ele. Aí ele vai pra lá, mas comenta que o Newton também se perdeu no caminho. E é isso, o jogo acaba por aqui, porque nos jogos seguintes, todos os animais, que é uma capivara, o Chico, que é um macaco, e o Nari vão se encontrar no zoológico e vão tentar resgatar o Newton. É isso, aí estão os créditos. Muito obrigada por ouvir até aqui. Essa gameplay, assim, para mostrar como funciona o nosso jogo, foi uma loucura para a criação, mas deu tudo certo. Nossa equipe está super, 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 super orgulhosa desse trabalho. E queria também agradecer as pessoas que ajudaram a gente para testar o jogo, para dar um feedback, incluindo o próprio professor Caparica, os monitores que foram ótimos para fazer toda a orientação durante todo esse processo de 1 mês e meio. E é isso. Muito obrigada por prestar atenção até aqui. Esse é um QR Code, caso você queira ver outros jogos da cadeira, o nome das pessoas que nós queremos agradecer. E obrigada por jogar o nosso jogo, de verdade. E é isso. Na área através do Spark, gente. Olá, nós somos Alana, Angela e Mariane e somos o grupo 2 da disciplina de Game Design no período 2023.1. Ficamos responsáveis pelo jogo Nari através dos parques. O jogo é uma prequela de um outro jogo chamado As Aventuras e Desventuras dos 3 Amigos Animais, parte 4, criada pelo professor Caparica e seus monitores para uma Game Jam. Nari através dos parques é a parte 2 da saga. Ele conta a história de Nari, um canário que nasceu e foi criado no ninho de pombos e em certo ponto de sua vida percebe que é diferente de seus familiares pombos e começa a ser excluído. Após a rejeição, Nari decide unir seu sonho de se aventurar à sua vontade de encontrar sua verdadeira família e sai em uma jornada pelos parques e praças da cidade de Recife, onde o jogo é ambientado. Passando pela Praça do Derby, o Parque da Jaqueira e pelo Horto dos Irmãos, o Nari se depara com algumas situações que representam 3 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU que estão presentes no jogo. As ODS trabalhadas no projeto são a de número 3, Saúde e Bem-Estar, a de número 5, Igualdade de Gênero, e a de número 16, Paz, Justiça e Instituições Libertárias. Ajudar um personagem incapacitado, defender uma menina que foi impedida de brincar e libertar animais encarcerados são os pontos do jogo que refletem as ODS em questão. O jogo, feito para o Nintendo Game Boy, é em sua maior parte um jogo de plataforma, mas também conta com cenas top-down, point-and-click e shoot'em up. Algumas mecânicas do jogo que podem ser destacadas são o pulo triplo, que simula o voo do Nari, o ataque a curta distância e as câmeras que o jogador tem que evitar em certa parte do jogo, por exemplo. Outra coisa a se destacar no jogo é a trilha sonora.
Todas as músicas dele foram inspiradas de alguma forma em artistas de Recife e região. Alceu Valença, Reginaldo Rossi e Silvério Pessoa são alguns dos presentes. É um diferencial que traz um aspecto regional para o jogo e combina perfeitamente com Recife, onde o jogo se passa. Referente às nossas referências visuais, usando do ponto de vista de jogo, foi utilizado o Subway Surf, principalmente a dinâmica do desviar dos ônibus. Mario, Flappy Bird, que é o joguinho do pássaro, que encanta, que fica descendo, subindo. E já em referências visuais, usando os parques de Recife, principalmente o Derby. Nele, a ponte, as estruturas dos arcos, bancos, cercados, gramas. O da Jaqueira, principalmente a parte do playground das crianças. E principalmente mesmo as casas que ficam no alto. E usamos também o zoológico, que no caso é o Horto Parque dos Irmãos. Falando do nosso cronograma, contamos com 7 acompanhamentos, sendo dele 2 extras. O acompanhamento 1 ficou responsável pela apresentação do enredo, moodboard, distribuição das ODSs e montagem de cronograma. Já o 2 foi a apresentação do fluxograma, alteração de cronograma, apresentação do rascunho e do teste da primeira fase em baixa complexidade do jogo, do GB Studio, com monstros e coletas de sementes. O 3 foi a apresentação do rascunho em mapas da segunda fase em baixa complexidade também, e teste da segunda fase do jogo no GB Studio, na área do Parque da Jaqueira. O estudo cultural para o tema do jogo e referente à música. A apresentação no acompanhamento 4 foi a fase 3 em rascunho ainda, o final da teste de construção e o diálogo no GB Studio. O acompanhamento 5, que seria o nosso último, foi a finalização da primeira fase de programação, criação dos sprites, backgrounds, relatórios e o som do jogo. As 2 extras a gente dividiu uma para ser colocar o início do jogo em alta complexidade, que também seria a finalização dos diálogos, testes, revisões, aplicações, sprites, sons, fundos e cores. E o último serviu para a afinação de tudo, que basicamente foi a correção de tudo que a gente tinha feito, o que realmente ficaria, o que saiu. E foi isso. Certo. Falando um pouco sobre o jogo, durante o processo da criação, a programadora, que no caso fui eu, né, Mariane, eu encontrei diversas dificuldades que afetaram o desenvolvimento do jogo. E essas dificuldades eu posso listar algumas para vocês. A princípio foi a compreensão do GB Studio, porque como eu não tinha muita ideia de como funcionava a questão da programação, isso foi uma das coisas que afetou um pouco o desenvolvimento, mas nada que afetasse o cronograma em si. Teve também a criação dos tiles, que é toda a questão dos sprites do jogo, tanto do cenário quanto dos personagens. Eu não tinha a noção de que cada tile na criação do sprite poderia afetar o jogo, deixando ele mais pesado. Então, durante todo o processo, eu tinha que, na parte de criação dos sprites, né? E também na criação do protótipo do jogo, eu tinha que sempre ficar revisando os sprites. Isso atrasou um pouquinho, mas nada que fosse muito grave. Eu tinha que ficar sempre revisando para checar se estava tudo certo e também modificando. Teve também, novamente, alguns bugs relacionados aos tiles, que foi... Eu não sabia que a cada faixa horizontal do jogo tinha que ter um limite de 10 tiles por ator. Então, se um ator usava 4 tiles e tivesse um de 6 e tivesse um de 5, teria uma chance de quando eles chegassem perto na mesma cena, eles ficariam meio que apagados, como se fosse um glitch. Mas depois que eu descobri essa limitação, eu consegui resolver colocando os atores, que no caso são os personagens, os monstros, os NPCs, colocando eles em linhas horizontais diferentes. Outra coisa também de tiles é o limite por cena do jogo. Então, a criação de jogos no GB Studio tem essa limitação que eles não podem ser muito ornamentados. Não podem ter muitos detalhes, porque quanto mais detalhes, mais tiles você está usando, e mais tiles você usando, deixa o jogo travado. Então, durante o processo da criação dos sprites finalizados do jogo, eu tive que mexer muito em relação a isso. Eu fazia mapas, por exemplo, o mapa da Jequeira, que é o que vai aparecer logo após esse do ônibus, ele é um mapa que tinha muitos detalhes em relação aos brinquedos.
Então, a princípio eu me empolguei, coloquei vários detalhes de sombra, de cores, e aí quando eu fui colocando para testar no GB, aparecia lá o limite. Você era para usar até 192 tags, você tá com 300. Então, isso foi uma das coisinhas que atrasou um pouco a partir da criação dos sprites, que eu acho que eu poderia ter terminado um pouco mais cedo, que foi essa correção sempre dos tags, de ficar vendo, sei lá, tá em 300 agora, era para estar em 192, vou ter que diminuir, tá em 250 e assim vai. A implementação, assim, a implementação da música no jogo foi excelente. As músicas criadas pela Alane no grupo, com a ligação com as músicas de Pernambuco, deu super certo. Só que a criação dos efeitos sonoros do Nari atacando, do Nari pulando, pegando item, não funcionou muito bem, ficaram estouradas. Então, para isso, a gente teve que procurar por sons. Não que o trabalho dela tenha sido ruim, tá? Porque por alguma razão não funcionou. Então, a gente teve que recorrer aos sons de uma criadora, que é a Coffee Bet, que ela deixa meio que de graça para a gente utilizar, colocando os créditos, que no caso, no fim do jogo, tem os créditos. A gente utilizou o som dela, só que o problema é que o canal de som dos efeitos sonoros dela é o mesmo canal de som da música do jogo. Então, toda vez que o Nari pulava, a música no background pausava. Então, se a pessoa, o jogador, fosse pular muito com o Nari, a música ia ficar pausando, 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 e o mesmo servia para o ataque. Então, a gente decidiu não colocar efeito sonoro no ataque do Nari e no pulo dele. Só quando eu pegar algum item, quando ele mudar de alguma cena, ou quando algum personagem falasse, tipo, fizesse alguma reação. E teve também um problema com o menu para salvar o jogo, que eu criei um menu para você poder salvar quando quisesse o jogo, só que isso fazia com que um jogador, por exemplo, pausasse com o Nari no ar, voltasse para o menu do jogo, e quando voltasse para o jogo ele estava no ar, e assim ele conseguia dar mais 3 pulos, que o limite do Nari é 3, ele conseguia dar 6. Isso também meio que quebrava um pouco as variáveis do jogo de verdadeiro ou falso, em que você terminava uma missão, só que dava a entender que você não tinha terminado ela caso salvasse o jogo. Enfim, foi descartado essa opção de salvar o jogo justamente por causa disso. Essas dificuldades iniciais elas resultaram em um processo de aprendizagem e adaptação significativa. À medida que o projeto avançou, algumas delas foram resolvidas, né? Enquanto outras permaneciam desafios contínuos, que no caso seria o ataque do Nari, que a gente usa uma ferramenta no jogo que é um ataque de distância, só que a gente bota um ator de ataque invisível para não dar a entender que ele está atacando, tipo, atirando algo. Só que tem um probleminha com a distância do jogo, que você tem que ter uma certa distância para atacar os monstros. Mas nada que atrapalhe a gameplay, você consegue atacar os monstros sem problema. Mas esses obstáculos também proporcionaram oportunidades para a gente aprimorar as habilidades e criar soluções criativas para problemas, justamente a solução que eu tive que fazer em relação ao ataque para cima, que antes ele não conseguia atacar para os dois lados, então eu botei para o Nari girar quando ataca. E é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. E jogue Nari!